Durante a sabatina no programa do Ratinho, do SBT, nesta quinta-feira, Lula deu uma declaração classificada por alguns como preconceituosa contra o povo paulista, mais precisamente do Vale do Ribeira. O petista comentava as políticas adotadas pelo presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia de Covid-19 e, para contrapor a imagem que criou do adversário, Lula disse ser um socialista refinado, bonito e bem educado. Foi quando ele atacou parte da população paulista pelo jeito de ser. Um pouco ignorante, é o que ele é mesmo, um pouco ignorante. Aquele jeitão bruto dele, aquele jeitão de capial, sabe? Lá do interior de São Paulo, aquele capial de registro, bem duro, assim, bem ignorante. Porque tem gente que acha que ser ignorante é bonito e não é. O que é bonito é você ser educado, você ser um cara refinado como ele. O petista ainda reiterou seu apoio e vontade de regular a mídia e a internet. Abro aspas. Tem que tentar fazer com que os meios de comunicação no campo eletrônico e na internet possam ser regulados de acordo com os interesses da sociedade. Fechou aspas. Por fim, Lula mostrou desconhecimento sobre o programa de habitação Casa Verde e Amarelo, criado na gestão Bolsonaro. Quero construir casa para o povo pintar do jeito que ele quiser, verde, amarela, azul, branca, vermelha, até vermelho eu quero que o povo pinte, sabe? Você constrói a casa e deixa o cara pintar do jeito que quer inventar, carteira verde e amarela, casa verde e amarela. Porra, a casa não deixar o povo escolher a cor, pelo menos o direito de escolher a cor, cara. Não, mas então, a casa verde então, amarela vem com a cor verde amarela. No entanto, apesar das críticas, as cores das residências entregues pelo governo federal não são essas, sendo verde e amarela apenas o nome do programa. Nas redes sociais, Jair Bolsonaro chamou Lula de mula e disse que seu governo já entregou mais de 1.200.000 moradias às famílias humildes, criticou o preconceito contra os paulistas e o ironizou dizendo que é o resultado de muita água batizada. Augusto. Eu não sabia que era capial assim, não, e vocês deveriam ter me avisado. Ou então vocês devem se solidarizar comigo agora. Eu sou o grosseiro aqui, ó, não é? Eu sou o único do interior de São Paulo. Olha aqui, eu acho muito compreensível esse ressentimento do Lula contra os paulistas, os moradores de São Paulo, porque aqui o PT não entra. Nunca entrou. O PT é sistematicamente derrotado e eu já escrevi mais de uma vez que isso acontece porque o PT não lança candidatos, lança ameaças. Vamos lá, os candidatos a governador de São Paulo, alguns, o próprio Lula, em 82, depois vieram Eduardo Suplicy, Marta Suplicy, Zé Dirceu, Zé Genuíno, Aloysio Mercadante, Haddad, agora estou exagerando ou não? Parece lista de chamada em pátio de cadeia. Essa relação de candidatos. Agora vamos lá. Em nome dos meus conterrâneos, e no meu nome próprio aqui, meu próprio nome. Ignorante é quem acha que Napoleão invadiu a China. Tem jeitão bruto quem, como Lula, trata grosseiramente subordinados e conta piadas obscenas diante de mulheres que acabou de conhecer. Ele é famoso por isso. Ignorante e bruto é quem se refere a mulheres de grelo duro, achando que isso é elogio. Quem diz que Pelotas é um polo exportador de veados, como ele fez. Esse é o ignorante. Tá? Essa é a besta que circula por aqui, tendo nascido em Pernambuco. O capial é quem extermina o plural com prazer sádico. Quem fala menos. Quer dizer, ele é o que ele acredita que seja o paulista do interior. Bom, São Paulo vai responder nas urnas. Essa frase, dita há mais tempo e bem utilizada pelos adversários, é uma frase... Ele está fazendo a campanha do Bolsonaro. Eu recomendo a quem não conhece a leitura do livro Viagens com o Presidente, em que dois repórteres, um da Folha, um do Estadão, já faz alguns anos isso aí. Foi antes de 2010. Eles pegaram, acompanharam o Lula e registraram o comportamento do Lula. Ele faz tudo isso aí que eu disse e mais alguma coisa. Ele chegou, por exemplo, a um país asiático, estava toda a comitiva perfilada na pista do aeroporto.
Aí ele chegou, virou pro Marco Aurélio Garcia e disse assim: ô Marco Aurélio, eu já te mandei tomar no hoje. E o Marco Aurélio, como bom puxa-saco que era, disse, não. Aí o Lula mandou. Esse é o Lula que está dando aulas aí de boas maneiras e me convencendo de que eu preciso fazer um curso de etiqueta. Você, Schelp, temos 2 minutos e meio. Pois é, né? O ex-presidente Lula, eu acho que tem um tema aí que foi destacado nesse trecho da entrevista, que eu acho que é importante, que é a questão da regulação da mídia, né? Ele, cada vez que ele fala no assunto, ele dá uma forma diferente ao que ele chama de uma proposta de regulação da mídia. No passado, nos primeiros governos dele, chamava-se de controle social da imprensa. Era o termo que se usava na época. Pretendia-se criar uma organização, uma entidade com poder ali de regular, de fato, né, a imprensa de alguma forma, definir o que era certo e o que era errado, o que obviamente equivaleria a uma forma de censura, né? E isso, obviamente, porque o governo Lula enfrentava uma imprensa que exercia o seu papel de fiscalizar o poder, de avaliar o que era feito, né, contar o que era feito, que era mais importante, né, dar os fatos, analisar os fatos, escarafunchar o que ocorria nos bastidores do poder. E, obviamente, isso incomodava muito, como incomoda qualquer governo. A gente não vê aí nenhum governo desde muito tempo, desde Collor, obviamente, que não tenha sido questionado, que não tenha sido objeto de reportagens e tal. Collor, obviamente, a gente conhece aí o destino que ele teve. Fernando Henrique, que para quem leu alguma coisa dos diários da presidência, também demonstra ali sua insatisfação com a imprensa em alguns momentos. Obviamente isso aconteceu no governo Lula, também no governo Dilma. E, na verdade, quando ele vai mudando, né, essas afirmações, tem hora que ele fala que está se referindo só apenas à questão de TV e rádio, depois fala que é internet. No fim das contas, é isso mesmo, é uma tentativa de definir os rumos da imprensa. E só para terminar, essa questão aí das expressões usadas pelo Lula, com certeza são preconceituosas, né? Chamar de capial, pessoal do interior de São Paulo. Morei muitos anos, décadas aí no interior de São Paulo e sei como é. Agora, aquelas semelhanças que a gente vê nos extremos, né? A gente pode lembrar que o presidente Jair Bolsonaro, que chamou já os nordestinos em diferentes momentos de cabeça chata, de cabeçudo e de pau de arara. Vista ao programa do Ratinho, do SBT, queremos ouvi-lo também, Zé. Pois é aquela história, a Bíblia fala, a boca fala o que o coração transborda, o que o coração está cheio. Eu sei que vão dizer, tiraram do contexto, que não era bem isso. É bem isso mesmo, traduz o sentimento dele sobre pessoas, sobre grupos e como ele se acha, né? Comprar Lula pelo valor real e vender pelo valor que ele acha que tem é o negócio mais lucrativo do mundo. Ele se ama. Ele nem se basta, se acha lindo, inclusive. É isso que mata e é isso que coloca esse salto alto que o PT inteiro calçou e que está achando que vai ganhar a eleição. Eu te digo, não ganhou a eleição está aberta. A eleição será, claro, está ali, né, a menos de 2 semanas da eleição, mas é lá que o povo vai decidir e não é em pesquisas. As pesquisas estão mostrando aí o que cada um está demonstrando em cada setor e em cada apanhado e pronto. Essas empresas vão ter que se explicar, porque uma está errada. Não pode dizer todas as pesquisas estão certas ou erradas, né? A disparidade atrapalhou o tabuleiro e isso é muito importante. Então essas falas são sim preconceituosas. Eu não entendo como ele, que é de São Paulo, apesar de ter nascido no Nordeste, é de São Paulo, né? E possa falar de um preconceito tão grande. Isso agride as pessoas. E não é a primeira vez, o Augusto sempre fala aqui de outras falas de Lula, e me assusta que alguém pense desse jeito sobre um povo que é bom, um povo que trabalha. Isso que ele chama de ignorância significa coragem pela vida. Ilza.
Ô, Vitor, o Lula, quando eu digo que é o candidato dos ricos, isso não é uma provocação, isso é um fato. Isso é um fato. Uma pesquisa séria mostraria assim, quem é o candidato dos ricos? Aí você vai naquelas bolhas. Não vou nem citar os setores, porque tem mescla, né? No mercado financeiro tem os que estão dando vexame, né? Fazem pesquisa aí, o Lula é o mais... é o preferido da população para combater a corrupção. Então você vai, né? No showbiz também, mas tem gente também séria no showbiz que não entra nessa lorota. Mas, enfim, o Lula é o candidato dos ricos. Por que ele é o candidato dos ricos? Porque ele é um caso de alguém que sonhou viver acima das leis e, por um tempo, conseguiu, né? Conseguiu bastante, ele e a turma dele. E essa parte da elite quer a mesma coisa, sonha com a mesma coisa. Cheguei no Olimpo, que era o meu clube aqui, todo mundo e tal, com aquelas pré-condições aí que a gente exige, né? Tem que fazer as citações certas, puxar o saco das pessoas certas, fazer as carinhas certas e viver acima das leis, né? Com o seu juiz, com o seu jornalista, com o seu facilitador, com o seu deputado. Estou contando alguma mentira aqui? Todo mundo sabe que é assim, né? Então o Lula é o candidato dos ricos, desses ricos, e ele tem preconceito contra a origem dele. Ele detesta a origem humilde dele. E eu vou dizer o seguinte, isso aqui não é uma declaração também populista ou demagógica, porque realmente para você ver se uma pessoa aguenta com os seus valores sem ceder às tentações das facilidades, você tem que ver essa pessoa recebendo a possibilidade dessas facilidades ilegítimas, né? Não das legítimas. Então, não se trata de dizer que todos que não têm meios e tal são os virtuosos. Mas o Lula foi submetido a esse teste e mostrou claramente o caráter dele. Ele detesta a humildade, ele detesta a proximidade, né, com as questões vitais, de riscos e de valores, e ele quer esse clube dos ricos. Então é por isso que ele tem esse preconceito. Eu digo assim, aqui nos pingos, né, o Augusto Nunes estava falando, né, que evidentemente que não precisa da solidariedade, mas o Augusto é do interior de São Paulo e aqui a maioria é do interior. Né? Acho que o Vitor e eu somos os dissidentes. Isso. O Zé é do interior, a Ana é do interior, o Ubim é do interior e o Augusto é do interior. E eu estou falando sério, eu não acho que isso seja à toa, não. Né? Eu acho que chegamos mesmo a uma situação do cosmopolitismo levando a um certo cinismo, né? Das facilidades, e a gente já tem falado isso já há um tempo, e não é nenhum grande insight. A gente está numa revolução do interior, né? Porque a retidão, o valor, o respeito ao outro ficou meio em falta nas capitais e está vindo aqui agora do interior que trabalha, nessa questão do agro, né? O Lula diz o agro é fascista, não sei o quê, aí tentam forjar uma discussão econômica, a indústria de agricultura versus o meio ambiente, tudo papo. Na pandemia a gente viu, quem está no interior está mais ligado aos valores da sobrevivência, da necessidade, e também da terra, da natureza e eventualmente da fé, e são os que hoje guarnecem esses valores, a verdade é essa. Diga, Ana. Vitor, e logo depois, né, dessa infeliz fala aí do ex-presidente e ex-presidiário, muitos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, em sinal aí, né, de uma clara crítica às declarações do Lula, eles começaram a publicar essa imagem aí do presidente Bolsonaro, vídeos também do presidente Bolsonaro dirigindo um trator com o pé no chão, como nós falamos no interior, o pé na terra, subir num trator. O presidente também que sobe em cavalos, em motos, não tem medo de se misturar com o povo. E a verdade é o que nós temos falado, essa conexão orgânica do presidente com gente simples, ela é um pesadelo para os marqueteiros dos oponentes, né?
Então, assim como o Fiuza, eu também iria nessa linha, mas o Fiuza já falou por mim. Eu não estou nada surpresa dessa fala do Lula, né? O Lula gosta mesmo da elite, gosta de dinheiro, gosta de jatinho particular, gosta de banqueiro. O Lula não sai às ruas, né? O Lula está completamente isolado, ele não carrega mais ninguém em comício nenhum, né? Ele fala para uma bolha hedonista, narcisista. A turma dele, como Marilena Chaui, tem nojo, né? Tem ódio da classe média. Então é isso, se pegarmos aí, voltarmos à fita e pegarmos as falas, o que ele disse agora foi sobre os capiaus aí, né? Capial ignorante do interior de São Paulo. Augusto, você é capial e eu sou fascista, porque ele disse que o agro é fascista. Eu venho de 3 gerações aí de pessoas ligadas ao agro, familiares ligados ao agronegócio no interior de Minas. Depois ele disse também da Cuscuz Clã, né, colocando aí os apoiadores do presidente Bolsonaro querendo colocar essa pecha de supremacistas brancos dentro de uma congregação maravilhosa, patriótica, democrática do 7 de setembro. E socialista refinado, é claro que socialista refinado precisa regular a mídia, porque o povo gostando de política e falando mal, cobrando de políticos corruptos o que eles fizeram e o que eles não deveriam ter feito, só resta regular a mídia mesmo para essa gente.